você vai poder sonhar. O sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Com esta palavra, acolhemos a todos e todas uma boa noite. Sejam bem-vindos para este culto, neste dia que também podemos escolher nossos governantes municipais. É uma alegria que Deus permite que em nosso país nós escolhemos os nossos líderes. E a palavra diz que devemos fugir das paixões da mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, e se juntar com aqueles que invocam a Deus de coração puro. Nós estamos aqui para invocar a Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é em nome dele que nós realizamos este culto. E também aqueles que nos acompanham de sua casa, se una conosco em espírito nesta noite, para que juntos possamos louvar ao nosso Deus. Convido a comunidade a cantar o hino 130. Convido a comunidade a tomar assento. O hino 130, também aqueles que acompanham de sua casa podem ver nos comentários a letra do hino. Convido a comunidade para um momento de oração. As pessoas que podem, assim
pedimos a Deus. Deus, nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Salvador, e Espírito Santo, nosso santificador. Agradecemos pela democracia em nosso país, por dispormos de liberdade religiosa e de pensamento. Sabemos que nem sempre foi assim. Agradecemos que no dia de hoje podemos exercer o direito de voto e escolher os nossos representantes na política. Que as pessoas eleitas possam continuar trabalhando por uma sociedade de paz, uma sociedade que busca viver em justiça, solidariedade e amor para com os mais fracos. Que a liberdade de fé e pensamento e as decisões democráticas possam nos balizar nessa tarefa de fazermos um país cada vez melhor de se viver. Que cada pessoa chamada à fé em Jesus Cristo possa colocar os seus melhores dons a serviço em amor de uns para com os outros. Por Jesus Cristo, nós pedimos que Teu Espírito venha sobre nós nesta hora que ouvimos Tua palavra. Amém. Convido a comunidade a ouvir a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quem na Bíblia da igreja encontrou a página, pode nos indicar a página. Página 32, os versículos 14 até 19. Assim diz a palavra do nosso Deus. Pois o reino do céu será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar. E ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2. O que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus. Cantemos o hino número 89, as estrofes 1 e 2 e 5. Oh
esperança em ti, Senhor. Queiram tomar assento. Acho que está muito alto. Convido a comunidade a acompanhar o bíblico de Juízes, capítulo 4, os versículos 4 a 7. Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 4, versículos 4 a 7. Vai ser colocado o texto bíblico aí também, eu peço que a Bárbara coloque, nos comentários, para que quem está em casa também possa acompanhar a leitura. Você que está aí também compartilhe nas suas redes, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Juízes 4, 4 a 7. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quisson a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então, até aqui, esse texto de Juízes, que é um trechinho daquilo que a Bíblia nos fala sobre Débora, essa mulher tão conhecida, ou talvez nem tão conhecida, chamada Débora. Débora é uma das biografias da Bíblia que mais talvez nos inspiram, especialmente as mulheres. Às vezes, quando a gente tem um personagem, uma pessoa que nos inspira, nós pensamos que ele é um super-herói, um herói na fé. Quando a gente pensa, por exemplo, em Lutero, como é que a gente pensa dele? Tem gente que pensa que é quase um deus, corajoso, destemido, que conseguiu fazer a reforma. E assim de muitas pessoas também da Bíblia. E Lutero, é interessante a gente aqui dizer, para nós então pensar nesse texto aqui, Lutero às vezes tinha tanta depressão que ele permanecia dias na cama. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que fazem a diferença, assim como Débora fez na sociedade no seu tempo, são pessoas humanas, assim como você e assim como eu. Pessoas humanas, não heróis na fé. Pessoas humanas na fé. Aonde aparece isso? Olhem ali no versículo 4, quando diz Débora, profetiza, e daí vem o quê? Mulher de Lapidote. Ela era profetisa, sim, mas ela era mulher de Lapidote. Ou seja, ela era uma mulher de família. Com todos os desafios que isso tem, não é verdade? Ela provavelmente teve filhos, a Bíblia não fala isso, mas isso era muito mais comum do que hoje. Então ela provavelmente tinha que levantar à noite, dar remédio, cuidar de febre, se preocupar com os filhos, com a família, com o marido, com todos os desafios que uma família traz. Por isso essa palavrinha que ela era mulher de Lapidote não é, Lapidote nem aparece na Bíblia, só aqui. Mas isso para mostrar que ela não era uma heroína. Ela era uma pessoa humana como nós. Que tinha que lavar roupa, que tinha que cozinhar, que às vezes a casa estava suja, que hora ela estava bem, hora ela não estava. Hora ela tinha vontade de salvar o mundo, hora ela não tinha nem vontade, quem sabe, de sair de dentro de casa. Uma mulher humana. Mas que Deus chamou e vocacionou daquele jeito que ela era. E se a gente quer ver mais ainda a humanidade de Débora,
Eu não coloquei isso aqui no texto, porque o texto indicado de hoje pela ISLB, do Antigo Testamento, é esse trecho aqui. Mas se a gente olhar o versículo 8, dá uma olhadinha lá, é muito interessante, o 8, um pouquinho adiante, versículo 8. Né? Lá vai aparecer mais um detalhe da humanidade dela. Lá diz assim: então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aí o versículo 9, ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Ela diz, eu vou, mas que fique bem claro que o mérito não é teu. Que fique bem claro que Deus usou uma mulher. Num primeiro momento parece isso meio querer mérito, né? Se gabar, né? Ou que pessoa orgulhosa. Mas vamos pensar bem se nós também não somos assim. Quem não precisa de um pouquinho de reconhecimento, né? De uma palavra de incentivo, às vezes vocês não são assim? Todo mundo precisa de uma palavra que diga, é por aí, que bom que você fez isso, que bonito isso que tu está fazendo. Né? Uma criança, todo mundo sabe isso, que cresce só ouvindo que ela não faz nada direito, que ela não acerta, que ela não sei o quê, ela vai acreditar nisso. E ela vai crescer assim. Então aqui Débora diz, eu vou. Né? Ela profetizou que ele deveria ir, isso nós vamos ver depois. Salvar o povo de Deus. E ele diz, eu só vou se tu vai junto. Esse homem aqui, eu acho que, né, ele estava com medo. Porque ele diz, eu só vou se tu vai comigo. Olha só. E ela diz, eu vou, mas que fique bem claro que Deus entregou esse exército desse Jabim, os cananeus que estavam massacrando o povo de Deus, nas mãos de uma mulher. Deus usou uma mulher para ser instrumento dele. Uma mulher humana como Débora. Então, o que eu quero dizer aqui, em primeiro lugar, para nós, e se nós levar isso para casa, já chega. Deus não usa heróis, Deus usa pessoas humanas. Às vezes a gente vê, né, propaganda por aí, herói na fé. Já viram, né? Heróis na fé. Não tem heróis na fé. Herói é Jesus, é Deus. Nós somos humanos na fé. Pessoas fracas, que caem, que ora a fé está melhor, ora está fraca. Né? Assim nós somos. E é assim que Deus nos usa. Como ele usou também aqui Débora, para uma grande obra. Então, vamos gravar bem isso. Deus chama humanos e a diferença é que é aceitar ou não. É dizer sim a esse chamado. E se dispor com tudo o que a gente quer, é e tem. E aí o segundo, que eu quero trazer, a segunda ênfase nessa pregação. Qual era a profissão de Débora? Olham lá no texto, se vocês conseguem descobrir, coloca aí nos comentários também. Qual era a profissão de Débora? Ela era uma profetisa? Essa era a profissão dela? Vamos pensar. Não era a profissão dela, profetisa. Isso a história reconheceu ela como profetisa. Deus reconheceu ela por causa desse feito aqui. É a única coisa que aparece dela. Depois ela vai ter um lindo cântico, um pouquinho mais. Vocês podem meditar amanhã quando vocês acordar, hoje à noite ainda. Mas a profissão dela era outra. Olha lá no começo então do texto, como é que diz? Débora, profetisa, mulher de Lapidote, o que ela fazia? Julgava. Débora era uma juíza. Uma juíza. Do seu jeito, do seu tempo. Era o tempo dos juízes. Tinha outros, né? Os homens eram, digamos assim, aparecem mais na Bíblia nessa profissão. Mas ela era uma juíza. Ela era uma juíza. Então ela tinha uma profissão como vocês aqui também têm. Como todos nós temos. Né? Pedreiro, advogado, médico, enfermeiro, dona de casa, né? Tudo que a gente, músico, tudo mais que a gente poderia falar. E nessa profissão que ela exercia como juíza, ela profetizou.
Por isso ela é considerada profetisa. Ela não fazia isso o dia inteiro, entende? Ela não era a profissão dela, ela não ganhava dinheiro sendo profetisa, ela não ganhava sustento como profetisa. Mas no meio da sua profissão secular, ela cumpriu a vontade de Deus e profetizou. E a Bíblia, a gente sempre tem que entender que a história foi escrita depois, né? Inclusive aqui muito tempo depois. Era contado de geração em geração e depois foi escrito. Então, a história contou que ela era a história considerou ela uma juíza, mas que falava em nome de Deus, que profetizava. E aí a gente pode se perguntar o que a história vai falar da gente, né? Cada um de nós. Porque Deus não chama as pessoas para vir trabalhar na igreja. Não teria trabalho para todo mundo, né? Tem os que são chamados ao exercício do ministério pastoral, diaconal, e na igreja tem bastante serviço. Mas isso a gente faz ao lado da profissão. Cada um é chamado para exercer lá no mundo, no seu trabalho, né? Se você trabalha lá no hospital, é lá que Deus te colocou. E é lá que você pode servir a Deus com a tua profissão. E na igreja a gente vem, cada um exerce também a sua para que a coisa funcione, para que a palavra de Deus continue, mas aqui a gente vem para se abastecer, exatamente para seguir no mundo, exercendo a nossa profissão, assim como Débora fez. Então isso eu queria também deixar para nós. Segundo ponto. Débora foi uma juíza. Uma juíza. Uma mulher comum, humana e que tinha uma profissão. Que trabalhava, que lutava, né? Trabalhava muito, provavelmente. E no meio disso ela decidiu servir a Deus. Deus usou ela lá na sua profissão para fazer a sua obra. E aí mais um destaque muito interessante disso. Vamos olhar lá no texto. Aonde Débora atendia? Debaixo de uma árvore, né? Debaixo de uma árvore. Agora, olha que interessante que o texto diz, versículo 4, né? Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Por que o texto não diz só assim? Ela atendia debaixo de uma palmeira. O texto diz, ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Por que será? Podia simplesmente dizer, ela atendia debaixo de uma palmeira, mas ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Específica, era a palmeira conhecida dela. Ou pelo menos a história ficou conhecida, a palmeira de Débora. Ou seja, ali era a história dela, ali ela deixou um legado. Provavelmente também outras pessoas talvez atendiam ali embaixo, mas ficou conhecida como a palmeira de Débora, porque ali era o tempo dela, ali era o lugar dela que Deus queria. E ela deixou uma história a tal ponto que disse a palmeira de Débora. E olha que interessante que o versículo 4 diz no final, julgava Israel naquele tempo. Todos nós estamos num determinado tempo, num determinado espaço, e às vezes a gente quer fugir desse espaço. A gente não quer assumir aquela vocação que Deus nos mandou. Não quero, eu sei tocar um instrumento, mas eu não vou fazer isso. Deixa para os outros. Eu tenho dons, mas eu não vou. Deixa para outros que fazem melhor. E a gente está sempre pipocando, fugindo das responsabilidades. E Débora provavelmente não fez assim. Ela assumiu, tanto que ela fez história. Ela permaneceu ali. E a palmeira ficou conhecida como a palmeira dela, onde muitas pessoas foram lá se aconselhar, serem julgadas por ela, e ali também ela pôde atender a Deus. E nesse sentido, então, eu entro no texto do Novo Testamento. Teria muito mais para falar de Débora, mas nós vamos ficar por aqui. O restante aqui é lindo e vai ficar para outra pregação. O texto do Novo Testamento, que interessante, né? Esse é o indicado de hoje do Novo Testamento. Vai dizer que um homem, ele se ausentou do país, e isso representa Jesus, e ele confia os seus bens às pessoas.
Que bens Jesus confiou a nós? O que Ele fez por nós? Dons. Ele deu a cada um dom. Isso a Bíblia diz, cada um tem um dom. A gente precisa descobrir qual é, mas cada um tem. Né? Ah, não sei fazer nada, sabe falar? Então já é um dom, né? Dá para falar alguma coisa boa. Jesus nos confiou a sua salvação. Ele confiou isso à igreja. A igreja tem agora essa tarefa. Por isso o Catecismo Menor diz que deu o poder à sua igreja de perdoar. Aquilo que Jesus fez está agora na incumbência nossa, de levar adiante, de exercer esse ministério. Por isso ele desconfiou os seus bens, confiou aquilo que ele tinha. E aí o texto diz que ele vai voltar e vai acertar as contas. Deus também acerta contas. Mas antes de acertar contas, ele dá. Ele confiou os bens, diz o texto, e aí ele volta para acertar as contas. E aqui é muito interessante, e isso eu quero associar com a história de Débora, então. O pastor leu no texto bíblico. Ele deu 5 talentos para um, para outro ele deu 2, e para um ele deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Né? Cada um ganha conforme a sua capacidade. Os primeiros 2 fizeram o quê? Logo passaram a agir, multiplicar aquilo ali. O texto diz que passaram a negociar, no sentido assim, logo se mexeram. E é muito interessante que o texto diz que aquele que ganhou 1, ele saiu do lugar. Ele saiu. Os outros ficaram ali, negociando, agindo, no lugar em que foram colocados. E aquele 1 saiu e foi enterrar. Enterrar o seu tesouro, o seu talento, o seu dom. Seja, saiu do lugar, fugiu da sua vocação, né? Não quis permanecer ali. Isso não é para mim. Recebeu o chamado de Deus, mas saiu e foi enterrar. E aí então o destino dele é cruel, conforme mostra aqui o texto do Novo Testamento. Vocês podem ler a continuação em casa ali, Mateus 25. Enquanto que os outros negociaram e rendeu, e eles disseram ao Senhor, quando ele voltou, está aqui, ó, aquilo que tu me deu, está aqui. E rendeu. Para minha surpresa, até rendeu. E o outro disse, Senhor, eu achei que tu dava sem, pedia em troca sem dar nada. Eu achei que tu é muito exigente, que tu colhe até onde tu não planta. Ele quis dizer assim que Deus exige coisa de nós que Ele não dá. E aí ele foi condenado. Então, querida comunidade, que isso fique para nós hoje, nessa mensagem hoje do tema que a igreja indica. Os dons, os talentos. Qual é o nosso talento? Que a gente exerce na nossa vida. Né? No meio da nossa profissão, vindo para a igreja, conversando com os vizinhos. Né? Na hora do nosso lazer, ali que se manifesta quem nós somos e o que Deus nos chamou para fazer. Que a gente não fuja da nossa vocação, mas que a gente, com toda a nossa humanidade, com todas as nossas fraquezas, do jeito que nós somos, que nós possamos a cada dia acordar e dizer, o Senhor me usa, faz a minha história, né? Me coloca embaixo de uma palmeira, como Débora, né? E me dispõe a te servir. Que essa seja a mensagem de Deus para nós nessa noite. Amém. Vamos cantar então agora um hino que tem tudo a ver com isso, 413, Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Cante bem alto, quem está em casa também. E que a gente diga isso de fato, Senhor, se tu me chamas, eu quero te servir. Senão não adianta nem cantar, né? Mas que a gente realmente diga assim. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz.
Andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santo, a qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Temos alguns comunicados. Convidamos para o culto no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Culto presencial. Agora todos os nossos cultos, se não houver novamente proibição, eles serão presencial e também serão transmitidos para aquelas pessoas que eventualmente estão ainda se protegendo para evitar a contaminação. Podemos ver que dos nossos idosos, né, muito poucos têm vindo no culto. Eu acho isso muito bom, é um sinal que eles estão se cuidando, né? E os que vêm também a gente sabe que se cuidam, que estão usando as máscaras, estão cuidando também com a higienização, muito importante, para não perdermos ninguém para esta doença até a vacina chegar. Também lembramos a comunidade que o plantão neste final de semana é o pastor da Fortaleza, o Edmar Schwingler. No último final de semana, nós tivemos a promoção da venda de cuca e pães, e queremos agradecer a todas as pessoas que colaboraram, né? Muitas pessoas fizeram doações, muitas vieram trabalhar, muitas vieram comprar, e eu agora convido o presidente aqui para trazer o resultado desse trabalho comunitário conjunto que foi feito no final de semana passada. Uma iniciativa das pessoas da comunidade e que deu muito certo. Eu peço o microfone para a Ilse. Boa noite a todos. É o primeiro evento que nós tivemos esse ano, e aparentemente é o único, né? É o relatório da nossa cuca, foi do dia 6 e dia 7 que a gente teve agora de novembro. Ela foi o lucro líquido de R$ 5.300. Esse custo foi líquido porque nós tivemos todas as necessidades supridas pela comunidade. Nós arrecadamos também como doação R$ 490 e gastamos com queijo e nata R$ 470, que sobrou R$ 20, que foi agregado esse valor.
A finalidade desta promoção foi exatamente para a compra de teclado, que nós vamos apresentá-lo oportunamente. Obrigado a todos. Sim, o teclado, o som que vocês estão ouvindo é do novo teclado, mas para a comunidade, depois nós vamos fazer uma comparação do novo com o antigo, se nós assim conseguirmos, para vocês verem a diferença que deu. Então, muito obrigado a todos que colaboraram, né, e também com as doações que foram feitas. Pudemos comprar, então, o teclado novo, e também, vocês viram, a pastora estava com um microfone diferente, então também foram adquiridos novos microfones. Então agora tem mais microfones para a gente poder manter o distanciamento e pegar os diferentes sons aqui na transmissão também. Que a gente percebe que agora vai fazer parte da vida de todos nós, essas transmissões daquilo que a comunidade vai fazendo. Lembramos também os aniversariantes da semana. Pergunta entre nós, aqui temos pessoas que aniversariaram esta semana. Dia 6? Sim. Então, aniversário dia 6. O André, parabéns, André. Receba o nosso abraço. Mais alguém? Casamento? Alguém fez aniversário de casamento? Não? Então, nossas felicitações a todos aqueles que aniversariaram nesta semana, seja no casamento, seja mais um ano de vida. A oferta do culto de hoje, a comunidade destina conforme o destino do sínodo, que é para mulheres da OASE, que fazem um trabalho a nível sinodal, e também para a produção de literatura evangelística. Então a oferta de hoje, que pode ser depositada lá no gasofilácio na saída, vai para esta finalidade do trabalho com mulheres aqui no nosso sínodo. Se você que nos acompanha quiser fazer uma oferta, também pode entrar no Sínodo Vale do Itajaí. Ali tem um lugar destinado para fazer ofertas, que podem ser feitas via cartão. Pergunto por parte da comunidade, mais algum aviso? Não havendo, eu convido a cantarmos o hino 249, manifestemos assim também a nossa gratidão a Deus por todos os dons que temos recebido e por tudo aquilo que a comunidade também pôde realizar e também esse trabalho conjunto que foi feito na CUCA. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu devo toda alegria. Graças por todos os amigos. Graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho. Graças pela felicidade. Graças por minha vida toda e por Tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por Tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares Teu divino amor. Graças que Tu não tens limites. Graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu Te agradeço por poder agradecer. Também aqueles que querem adquirir as senhas diárias para o ano 2021, nós já temos à disposição. Também o Castelo Forte para o ano 2021, com a meditação para cada dia. As pessoas de casa também podem adquirir na editora Otto Kurt
e também na editora Sinodal. Pode ser encomendado ou comprado no decorrer da semana aqui na nossa secretaria. Para quem gosta de uma leitura pela manhã, é uma boa indicação. Convido a comunidade a colocarmos em pé. Convido a nos dirigirmos a Deus em oração de intercessão. Intercedemos, Senhor, pela República Federativa do Brasil, que no dia de hoje completa 131 anos. Agradecemos por todos aqueles que lutaram antes de nós por um país com oportunidade para todas as pessoas, independente de raça, sexo, convicção religiosa. Que o Brasil possa continuar sendo um lugar bom de se viver e um lugar onde todos possam viver a sua fé, esperança e amor. Intercedemos, Senhor, pelos trabalhadores da saúde, para que tenham os recursos necessários para fazer frente à demanda que neste momento exige a saúde do nosso povo. Intercedemos pelos políticos eleitos, para que contribuam com o seu mandato para fazer uma cidade melhor, um lugar melhor para se viver. Intercedemos, Senhor, pelos milhões de brasileiros desempregados, pelos desalentados, para que encontrem os meios para servir com os seus dons e consigam os recursos necessários para a manutenção de suas vidas. Intercedemos pela vida e a família de Adriano Souza e também pelo seu emprego. Intercedemos também pela vida e a saúde e a família de Alexandre Hinkeldai, que ele também possa conseguir um novo trabalho. Intercedemos, Senhor, pelas vítimas da Covid, que estão hospitalizadas. Especialmente, pedimos pelo pai do pastor Anderson Elvanger, que ele possa se recuperar, assim como também as pessoas aqui de nossa comunidade que estão em isolamento. Intercedemos pela nossa comunidade, para que todos possam continuar fazendo o seu trabalho movido pela fé em Jesus Cristo, em gratidão ao que Ele tem feito por nós. E é em nome dEle que nós agora juntos oramos assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento, cantemos o último hino, O Dia Passou. O dia passou, louvai a Deus, conosco está o Rei dos céus. A noite vem, não há temor, paz e perdão vem do Senhor, e amanhã levantarei, dando louvor ao nosso Rei.
Também aqueles que nos acompanharam de outras cidades, nosso abraço, pessoal de São Martinho, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, pessoas que sempre aqui nos acompanham, as pessoas da comunidade. Você sempre pode deixar ali um boa noite para nós, um comentário, que depois a gente também, depois do culto, a gente pode curtir, saber que você estava conosco neste momento. Fica o convite para o próximo culto, e agora eu convido a recebermos a bênção de Deus. Fiquemos em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. 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 Consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Haja o que houver, sempre ele será.